pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E como vocês já viram aí no título, eu trouxe mais uma obra do ilustre Machado de Assis. Quincas Borbas, ela faz parte da trilogia machadiana, a qual nós temos respectivamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. Dom Casmurro, nós já tivemos um vídeo recente dele. Hoje nós trataremos do Quincas Borbas e em breve eu trarei para vocês um pouco sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra foi publicada em 1981. Ela se passa em dois momentos. Em uma primeira parte, na cidade de Barbacena, interior de Minas Gerais, e em outro momento na cidade do Rio de Janeiro. O interessante é porque aqui nessa obra nós podemos encontrar muitos temas que geram diversos debates, como o interesse, a traição, o poder, a aparência, a loucura, a ironia, a imoralidade e a falsidade. Todos esses temas bastante abrangentes aqui dentro dessa obra. O Quincas Borbas, ele tem uma passagem pela obra anterior chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, a qual ele é amigo do personagem principal chamado de Brás Cubas. Lá em Memórias Póstumas, ele aparece como um mendigo que está tentando criar uma filosofia chamada de humanitismo. Já aqui nessa obra, o Quincas Borba, ele conseguiu criar sua filosofia, ela já está consolidada e com isso ele, aqui dentro dessa obra, ele é uma pessoa muito rica, dono de ações, de imóveis, de livros, de escravos. Então, de fato, ele conseguiu criar a sua filosofia e consolidá-la. E ela tem o nome de humanitismo, como eu já falei. E o que era essa filosofia chamada de humanitismo? O humanitismo, ele mostra a exploração das pessoas e a falta de humanidade na construção das relações sociais. Ou seja, ele mostra que muitas das vezes os indivíduos, para se darem bem na vida, eles acabam passando por cima dos outros, atrapalhando os outros, derrubando as pessoas e eles não se dão conta de que isso é prejudicial, de que isso pode afetar o seu semelhante. Além do mais, o humanitismo também mostra que nessa nossa luta diária da vida, os ingênuos são manipulados pelos espertos. Os fracos padecem e os fortes permanecem vivos e manipulando os outros. Vence aquele que é mais forte e aquele que é mais esperto. A obra inicia-se assim: o Quincas Borba já é um senhor de idade, um pouco debilitado e que precisa de cuidados. Então um rapaz chamado Rubião, que era professor, acaba se tornando amigo e enfermeiro do Quincas Borba nos seus últimos meses de vida. O Quincas Borba morava na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais. O Quincas Borba, ele tinha um cachorro. E o cachorro dele se chamava também Quincas Borbas. Pois é, ele colocou o nome do seu cachorro, o mesmo nome que o seu. Interessante, ele dizia que essa era a forma das pessoas não esquecerem dele. Quando ele morresse, o seu cachorro continuaria vivo, então quando as pessoas fossem chamar o seu cachorro, automaticamente eles chamariam pelo seu nome e ele seria lembrado. Então essa era a teoria do Quincas Borba de colocar o seu cachorro com o mesmo nome que o seu. O Rubião passa a cuidar do Quincas Borba nesse momento em que ele está muito debilitado, até que o Quincas Borba resolve ir até o Rio de Janeiro. O Rubião pede para ir com ele, alegando que ele não tinha condições de ir sozinho, pois já estava bem debilitado. Só que ele disse que não, o Rubião tem que ficar em Barbacena cuidando do cachorro e que o Quincas Borbas ia sozinho.
tempos depois que o Quincas Borba foi até o Rio de Janeiro, o Rubião recebe uma carta informando que o Quincas Borba faleceu lá no Rio de Janeiro. O Rubião acaba tomando conhecimento da herança do Quincas Borba. O Quincas Borba era muito rico, mas ele não tinha filhos, ele não tinha esposa. O Rubião indagava: será para quem que o Quincas Borbas vai deixar a herança? Será que ele vai deixar pelo menos a metade da herança para mim? O Rubião, ele cuidava do Quincas Borba, mas ele tinha assim um pouquinho de interesse também na herança e ficava imaginando: será que quando tudo isso acabar, eu vou receber alguma coisa dessa herança? E o Rubião é informado do testamento do Quincas Borba e ele se surpreende porque o Quincas Borba acaba deixando toda a sua herança para o Rubião. O Rubião se torna o herdeiro universal do Quincas Borba. Veja só, o Rubião, ele era um professor de escola primária, então ele não ganhava muito bem, ele não era rico. E de um dia para a noite ele acaba se tornando um milionário, herdando toda a herança do Quincas Borba. Vale ressaltar que o Rubião não gostava muito do cachorro do Quincas Borbas. E aí, logo que ele sabe da morte do Quincas Borbas, ele entrega o cachorro para uma conhecida cuidar. Mas tem uma cláusula na herança, em que diz assim: o Rubião só poderia ficar com toda a herança do Quincas Borba se ele cuidasse do cachorro até o fim. Ele teria que cuidar do cachorro, ficar com o cachorro, morando na mesma casa que ele morasse, que o Rubião morasse. E aí, lembrando que o Rubião já tinha se desfeito do cachorro, já tinha entregado o cachorro a uma pessoa para cuidar. Então o Rubião vai até a casa dessa senhora buscar o cachorro novamente, porque essa era a condição para que ele continuasse com a herança. Ele teria que ficar também com o cachorro. Lembrando que essa foi a forma que o falecido encontrou de sempre ser lembrado, colocar o cachorro com o nome igual ao seu. O Rubião, já muito rico com essa herança, ele pensa: ficar aqui nessa cidadezinha pequena não vai me trazer nenhum prestígio, nenhum reconhecimento. O melhor para mim seria que eu fosse para a corte. E a corte era o Rio de Janeiro. Então ele resolve ir para lá, se mudar, morar no Rio de Janeiro. E ele vai para o Rio de Janeiro, leva também o cachorro, claro. E na estação de Vassouras, já na cidade do Rio de Janeiro, dentro do trem, ele encontra com um casal chamado Cristiano Palha e Sofia. O Rubião se encanta pela beleza da Sofia na hora que ele vê. Ele já acha ela uma moça muito bela. E o Cristiano, ele tinha já uma lábia de pessoa da cidade grande, enquanto que o Rubião era um pouco inocente, vamos dizer assim, um pouco ingênuo, era um rapaz que vinha de uma cidade pequena. Com isso, o Rubião acaba contando para o casal que ele acabara de herdar uma herança muito grande e que agora estava muito rico. O Palha já colocou os olhos logo no Rubião, pensou: opa, esse daqui vai ser a minha fonte de dinheiro, vai ser como eu vou conseguir ascender socialmente na vida. O casal já se dispõe a apresentar o Rubião para o seu ciclo de amigos, a encontrar uma casa para ele lá no Rio de Janeiro e também até a decorar a casa. Já instalado no Rio de Janeiro, o Rubião se torna muito amigo do casal, frequenta a casa de Cristiano Palha praticamente todos os dias. O Rubião, ele acaba emprestando dinheiro para o Cristiano Palha. O Cristiano Palha e a Sofia, eles não eram ricos, eles tinham uma pequena condição, mas não eram ricos. E o Rubião empresta esse dinheiro para o Palha, não só para o Palha, mas para tantos outros parasitas que se aproximaram dele apenas por saber que ele era milionário. Só que ele dizia: depois você me paga, não tem necessidade de me pagar logo esse dinheiro, quando puder. Parece que ele pensava que a herança dele era infinita, que nunca iria acabar, que ela nunca ia esgotar, sendo que não é assim. Com o passar do tempo, o Rubião acaba se apaixonando pela Sofia. Até que um dia teve um baile na casa de Cristiano Palha, a qual o Rubião se declara para a Sofia. A Sofia era uma moça muito vaidosa.
Ela amava saber que outros homens a desejavam, que outros homens achavam ela bonita, atraente. Então a Sofia amava usar seus dotes de sedução só para que ela percebesse o quanto ela era desejada. Com isso, ela não corta pela raiz as declarações do Rubião, mas também não diz sim às investidas dele. Ela apenas deixa aquela incerteza no ar, alimentando as esperanças do Rubião. No dia seguinte, a Sofia conta para o seu esposo o que tinha acontecido, que o Rubião tinha se declarado para ela. E aí, num dado momento, o Palha pensa em desfazer os laços de amizade com o Rubião. Mas logo depois ele lembra: Sofia, eu não posso desfazer meus laços de amizade com o Rubião porque eu devo muito dinheiro a ele. Como ele viu no Rubião a sua fonte de riqueza, a sua fonte de conseguir se tornar muito rico, ele não podia, naquele momento, desfazer a amizade, porque o seu objetivo ainda não tinha sido alcançado. Ele estava encaminhando para isso. Ele já tinha tomado muito dinheiro emprestado ao Rubião, mas ainda não tinha chegado ao ponto que ele queria. Até que o Cristiano Palha sugere ao Rubião que eles façam uma sociedade em uma transportadora. O Rubião entraria com o dinheiro e o Cristiano com a administração da transportadora. Passado algum tempo depois, teve outro baile na casa do casal. Nesse baile, a Sofia dança a noite quase toda com um rapaz chamado Carlos Maria. O Rubião era muito apaixonado pela Sofia, a Sofia continuava alimentando aquela paixão, nem dizia sim, nem dizia não. Então ele acaba ficando muito enciumado em ver a Sofia dançando a noite quase toda com o Carlos. E aí ele acaba pensando: será que eles dois estão tendo um caso? Será que está acontecendo um adultério? Porém, o que acontecia era simplesmente porque o Carlos Maria, assim como a Sofia, era muito vaidoso. Então, ele queria mostrar para todas as pessoas que estavam naquele baile que ele tinha a capacidade de dançar com a mulher mais bonita da festa, que no caso era a Sofia. Era simplesmente por pura vaidade. O próprio esposo da Sofia, o Cristiano Palha, também amava mostrar a sua mulher para os seus amigos. Ele incentivava que ela usasse roupas decotadas, que ela mostrasse os seus ombros para que os homens sentissem inveja da sua mulher, da mulher que ele tinha. Aí a gente percebe o quanto que essa obra mostra a hipocrisia do ser humano. Bom, voltando àquela sociedade da transportadora, em que o Palha faz com o Rubião, sugere ao Rubião. O Rubião investiu muito dinheiro, muito capital. O Rubião já tinha emprestado dinheiro a muita gente, como eu já falei. Ele, em um dado momento em que o Palha percebe que já está começando a ficar rico cada vez mais com o dinheiro do Rubião, ele resolve desfazer a sociedade da transportadora com o Rubião para ficar com a transportadora só para ele, só para o Palha. Nesse momento, o Rubião já começa a entrar em falência. Vale ressaltar mais uma vez que o Rubião era uma pessoa extremamente ingênua, que por muitas vezes ele foi passado a perna dentro dessa obra, por muitas das vezes ele foi enganado, ele foi manipulado, porque ele chegou no Rio de Janeiro milionário. Mas naquele momento ele já não era mais um milionário, ele já não tinha toda aquela fortuna que ele tinha inicialmente. A Sofia traz para morar em sua casa a sua prima chamada Maria Benedita. A Maria Benedita era uma moça que veio do interior. Pouco tempo depois, ela fica noiva do Carlos Maria e se casa com ele. Toda aquele pensamento, aquela imaginação do Rubião de que a Sofia estivesse tendo um caso com o Carlos Maria é completamente descartado. O Rubião realmente era tão
inocente que ele não tinha aquela noção do quanto aquelas pessoas da corte, aqueles seus amigos entre aspas, que ele convivia, eram hipócritas, vaidosos, irônicos. Ele não tinha essa capacidade de perceber o quão ele estava sendo manipulado. Voltando a lembrar que a Sofia continuou esse tempo todo alimentando esse romance, alimentando esse amor que o Rubião tinha por ela. O Rubião viveu o tempo todo naquela incerteza. Até que o Rubião resolve voltar para a sua cidade, para Barbacena. Mas o Palha toma conhecimento dessa situação e faz de tudo para que ele não vá. Para que ele não vá ainda, porque o Palha ainda precisava sugar mais dinheiro do Rubião. Ele ainda não tinha sugado o suficiente. E o interessante, como eu disse no início, que o casal não era rico. Mas, aos poucos, sugando o dinheiro do Rubião, eles moravam inicialmente em Santa Teresa, depois foram para uma casa no Aterro do Flamengo e terminaram em um palacete em Botafogo. Ou seja, eles acabam se tornando pessoas muito ricas, acabam indo morar em um bairro nobre, em uma casa muito bonita, simplesmente se utilizando da esperteza, de saber sair daquela situação e ter conhecido uma pessoa milionária que não tinha a noção de administração, não tinha aquela noção de ver a maldade humana. Com isso, o Rubião acaba criando problemas psiquiátricos, indo até ser internado em um manicômio. A partir desse manicômio eu não posso contar o resto para vocês. Eu espero que vocês leiam a obra para que vocês descubram o que aconteceu com o Rubião, o que foi que se deu o fim dessa história, tá bom? Então curtam, compartilhem, comentem. A minha rede social tá aqui embaixo, vocês podem também mandar dúvida para lá. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.